Meninas, como estamos? Eu sinto que tem cheiro de testemunho por aí. Mas a gente vai segurar um pouquinho, tá certo? Já são 8h35. Mas, no final desse culto, você que tem testemunho, por favor, nos procura no finalzinho. Procura Betânia, procura Gisele, procura as meninas e diz assim: eu tenho um testemunho e eu quero dar num próximo encontro com elas, porque elas vão orientar vocês. E aí a gente quer também ser abençoado com a vida de vocês, amém? Mas vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João, capítulo 4, a partir do verso 6. João capítulo 4, a partir do verso 6, que diz assim: o poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta de meio-dia. Diga comigo, meio-dia. O sol é quente. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, os seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que você me pede de beber água? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você me pediria e eu lhe daria a água viva. Olha a resposta de Jesus. Se você soubesse o presente que Deus tem para você, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda e você não tem balde. E o poço é muito fundo, disse ela. De onde você tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que o nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço. Como pode oferecer água melhor do que este que Jacó e os seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela toma uma fonte, ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Jesus estava dizendo: quem bebe dessa água vai ter uma fonte de vida eterna. E ela diz assim: por favor, Senhor, dê-me desta água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede e nem vou precisar aqui tirar água. Aí o Senhor chega para ela e diz assim: vá buscar o seu marido. Ela disse: eu não tenho marido, respondeu a mulher. E Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com nenhum. E com o que você vive agora também não. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse aquela mulher. Ela parou, analisou o que Jesus estava falando e disse: o Senhor, com certeza, é profeta. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar para adorar? Enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram. Versículo 21, respondeu Jesus: crê em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importa o lugar que você adora, nem aqui nesse monte e nem em Jerusalém, porque importará sim que os adoradores adorem em espírito e em verdade. É um contexto de uma mulher, esse texto que nós estamos trazendo para vocês hoje. Uma mulher samaritana que vivia num contexto social não muito fácil. Uma mulher que tentava ter uma felicidade, tentava
ser feliz no amor, uma mulher que tentava ser resolvida na questão amorosa, mas ela já tinha tido uma experiência de viver conjugalmente com 5 homens. Mas Jesus vai revelar para ela dizendo assim: e esse que você está agora também não é teu. É um contexto muito difícil, só que o que me chama a atenção nesse contexto é que essa mulher, ela ia buscar água no poço de Jacó meio-dia. Por que meio-dia? Porque, pensa comigo, por que não de manhã? Toda mulher, quando começa a cuidar da casa, é pela manhã. Ela lava os pratos, ela lava a roupa, ela passa pano na casa, não é verdade? E por que essa mulher ia buscar de meio-dia para cuidar das suas obrigações? Onde, culturalmente, as mulheres já tinham dado conta dos seus afazeres e, obviamente, já tinha passado pelo poço de Jacó. Tem uma explicação aqui num contexto cultural. Aquela mulher, ela era desprezada e abandonada. Aquela mulher, ela sofria algumas afrontas no olhar, por causa do seu contexto de vida, por causa das suas escolhas erradas, por conta da sua história, de ter passado a viver com vários homens e não ter sucesso em nenhum. E quando ele disse: esse agora que você está não te pertence, não é teu, essa mulher para e faz: opa, eu estou lidando com quem? Por acaso tu és profeta? E ela interroga Jesus, porque ela entende que naquela palavra, naquela afirmação que Jesus estava fazendo, tinha algo diferente, porque a sociedade samaritana acusava aquela mulher. A sociedade samaritana afrontava aquela mulher, mas Jesus não veio com afronta nem com recusa, mas ele veio e disse: e o que tu estás não é teu. Ele estava fazendo uma afirmativa, ele estava dizendo assim: olha, eu posso te garantir uma água que, se tu beber dela, nunca mais você vai ter sede. E essa água que eu tenho para você é uma água que vai te conceder uma vida eterna. E ela diz: eu quero dessa água. Agora perceba que essa mulher, ela tinha um contexto cultural, ela tinha um conhecimento religioso muito grande. Porque ela dizia assim: olha, você está se apresentando para mim, judeu, como alguém mais importante que Jacó. Ou seja, ela conhecia Jacó, ela conhecia José, ela sabia que ali existiam homens e mulheres de Deus, e que aquele poço foi deixado como um símbolo dos pais dos samaritanos. E ela faz assim: você está se considerando melhor? Aí o Senhor faz assim: se você soubesse quem fala com você, se você soubesse o presente que Deus tem para você, você não só me daria de beber água. Eu quero dizer para você nessa noite: se você souber o presente que Deus tem para você nessa noite, você não vai titubear e você não vai temer, porque Ele já reservou um presente especial para você. Só que entenda, Deus reservou um presente para você, mas Jesus vem agora não te confrontar, não te afrontar, mas Ele vem te confrontar. Ele vem para dizer para você assim: ei, existe uma coisa que a gente precisa resolver aqui. Ele está dizendo assim: olha, eu sou aquele que te dou água e nunca mais tu vai ter sede. Se você soubesse quem me enviou para você, você não iria contestar nada. E se você soubesse o presente que eu tenho para você, acabou-se. Pegou no seu espírito? É nós? Então, o que acontece? O que eu quero dizer para vocês nessa noite é que quando Jesus vem, Ele vem dizer assim: eu tenho um presente para você. Deus reservou um presente para você, filha amada, mas eu preciso confrontar e mexer com algumas coisinhas aí que só eu posso mexer.
o contexto que aquela mulher vivia, a sociedade apontava, olhava com um olhar de recusa, olhava com um olhar de afronta, olhava com um olhar de desprezo e abandono, mas Jesus disse assim: eu não estou com desprezo, nem estou com abandono, eu estou com um olhar de graça, porque Jesus vem com graça, e a graça dele nos constrange. E veja, eu quero hoje dizer para você que uma mulher restaurada, ela restaura o seu meio social. E é esse tema que eu quero trazer hoje para nós. Diga para sua amiga: uma mulher restaurada, ela restaura o seu meio social. Seja na sua casa, seja no convívio com a sua família, seja no convívio no seu trabalho, seja no convívio qual for. O Senhor vem hoje com uma proposta de restaurar o nosso interior. Deixa eu dizer uma coisa para você. A gente tem um trabalho cuidando de mulheres. A maioria das mulheres, quando a gente senta, eu começo por um caminho onde a psicologia vai me dar algumas ferramentas para escutar mais do que falar. Porque às vezes a necessidade é mais ouvido do que fala. E nós temos um problema. Você já imaginou 2 mulheres sentadas numa sala? Uma que gosta de falar e a outra que ama falar. Juntando uma mais uma dá um falatório só. Só que nós precisamos entender que existem estações na vida da gente que nós vamos nos levantar apenas para falar. Mas existem estações que Deus nos levanta apenas para... Mas existem estações que nós seremos apenas filhas para expor o nosso coração só para o Pai. E o Senhor estava ali com um coração exposto em pleno meio-dia. E essa mulher, ela não tinha um interior restaurado. O interior dessa mulher, o coração dessa mulher, a mente dessa mulher, a vida dessa mulher, ela vivia debaixo de um jugo de condenação. Ela vivia de um jugo de acusação. Ela vivia debaixo de um jugo onde a sociedade samaritana, até mesmo os judeus, olhava para ela e dizia assim: não é boa coisa não. Mas Jesus vem para ela e diz: tem um presente para você. Isso me fez fazer um pouco de um paralelo, sabe? Quando a gente percebe um pouquinho o contexto dessa mulher, quando ela sai de forma costumeira para pegar água de meio-dia, o contexto aqui, por que, pastora? Jesus estava fazendo o que naquele poço? Jesus estava saindo de Judá e indo para Galileia. E para ele sair de Judá e chegar na Galileia, ele precisava passar uma província de Samaria para poder chegar na Galileia. O que eu quero dizer para você é que não importa a geografia que você esteja, não importa a geografia que você se encontre, o Senhor marca encontro com você. O Senhor vai ao seu encontro independente da sua geografia. E quando Jesus ele sai de Judá, ele passa pela província de Samaria para chegar na Galileia, ele para num poço, onde exatamente essa mulher costumeiramente só ia ao meio-dia. Sabe o que significa isso? Que Jesus ele marca encontros específicos com mulheres específicas. Nós é que olhamos para alguém e rotulamos. Jesus não, ele olha para alguém e diz assim: é com você que eu preciso ter uma conversa, porque meu Pai tem um presente para você. Isso é espetacular, isso é extraordinário. Sabe por quê? Aquela mulher, quando ela começa a conversar com Jesus, ela apresenta um conhecimento raso a respeito de Jesus. Ela faz: você é profeta? Segundo, ela faz aqui: esse poço, ele é de Jacó. Os filhos de Jacó tomam água. Os animais de Jacó tomam água. Você é melhor do que ele?
Depois ela fala para Jesus assim: olha, o Messias vai voltar e ele vai nos explicar muita coisa que os judeus não me explicou. O que você acha certo, adorar em Jerusalém ou adorar no Monte Gerizim? O que você acha? Ou seja, ela tinha um conhecimento raso a respeito da pessoa de Jesus. Ela não era uma pessoa 100% leiga que nunca ouviu falar de Jesus. E pelo fato dela ter um conhecimento raso a pessoa de Jesus, algo despertou a atenção de Jesus dessa mulher. E Jesus disse: olha, não se preocupe com o que te ensinaram. O seu conhecimento é pouco. Jesus, ele até disse assim, ele foi direto: olha, o seu conhecimento a respeito dos assuntos dos céus, quando você vai ver toda a história, eu estou parafraseando para vocês, é muito pouco. Mas eu quero dizer, não se prenda nem ao que os samaritanos e os judeus estão falando, não. Sabe por quê? Porque vai chegar tempo que você vai precisar adorar em espírito e em verdade. E é sobre isso que eu quero falar. Adorar em espírito e em verdade é um desafio muito grande. Porque você vai precisar estar na sua cozinha cozinhando, e você vai precisar estar em espírito e em verdade adorando a Deus. Porque se você se prender a um relógio e a uma agenda do encontro com elas, você só vai adorar uma vez por mês. Se você se prender a um relógio e uma agenda da igreja e da sua igreja, do seu ministério, você só vai adorar 2 vezes. O Senhor estava dizendo assim: não é o lugar, não é a forma, mas é a sua concentração nos céus, espírito e verdade. Ou seja, você vai precisar desenvolver no teu espírito a adoração verdadeira, aquela que você não depende de um som, aquela que você não depende de uma bateria, aquela que você não depende de um ministério de louvor, aquela que você não depende do teu pastor te impulsionando a adorar, mas será a adoração que você vai estar cozinhando, menina perreando, telefone tocando, marido cobrando, e você dizendo: Deus, eu te amo acima de todas as coisas, porque a coisa mais importante que eu tenho é o Senhor, amado da minha alma. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu contemplei aqui a coisa mais linda. Apenas uma mão aqui se levantou, mas eu tenho agora uma ovelha que é especial, que está lá atrás. E quando eu falei, ele levantou a mão. Sabe o que significa isso? Que nem os loucos errarão o caminho do reino, o caminho dos céus, porque serão alcançados pela palavra da profecia. Vocês estão aqui comigo? Deixa eu dizer uma coisa para vocês: a coisa mais importante da vida de vocês não são coisas nem pessoas. Coisas e pessoas vão passar. Coisas e pessoas, coisas se acabam. Pessoas decepcionam, deixa a gente, vai embora. Pessoas machucam, a gente vai embora. Pessoas, a gente machuca e decepciona elas. Veja que o relacionamento humano não é tão fácil. Mas só existe um que não vai. Ele fica. Você já parou para pensar quantas vezes eu e você já decepcionou ele? Esse ano, se a gente parar, a gente consegue escrever: eu decepcionei Jesus nisso. A lista pode ser grande. Mas observe, ele está até hoje com você. Até hoje ele está com você. Sabe por quê? Essa mulher, no versículo 25, quando ela afirma, dizendo assim: olha, eu preciso de uma explicação. Sabe o que essa mulher está dizendo? O papo entre nós está tão legal que eu quero conhecer mais. E o versículo 25, ela diz assim: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo. Veja, ela estava diante do Messias, ela estava com o Cristo. Ela conhecia a história, ela tinha um conhecimento raso, mas ela ainda não tinha experimentado. Ela ainda não tinha tido a experiência.
Ela ainda não conhecia a sua voz, mas ela está afirmando. Ela tinha uma convicção. Ela disse: eu sei, aquele que é chamado Cristo, ele virá. Ele vem. Então, ele nos explicará tudo. Ela está dizendo assim: eu escutei muita coisa dos judeus e dos samaritanos, mas eu estou aguardando o Cristo, o Messias, aquele que quando virá, ele vai nos explicar tudo. Eu não vou ficar sendo levada por A e B. Eu vou ser conduzida apenas pela explicação do Cristo, o Messias. Essa mulher estava dizendo: eu não dou os meus ouvidos para qualquer pessoa. Eu não dou a minha atenção para qualquer pessoa. Então ela diz assim: então diga-me, por que os judeus, por que os samaritanos, existe essa guerra de adoração? Adora no monte, adora em Jerusalém. Como é que é isso? Aí Jesus diz assim: ei, creia em mim, mulher. Versículo 21. Creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará o lugar. Jesus está dizendo assim: você ainda não entendeu que eu sou o Cristo. Você ainda não entendeu e ainda não discerniu a minha voz. Você ainda não entendeu que eu, o que você está esperando, já estou diante de você. É lindo. Sabe por que eu gosto de Jesus? Porque ele é o maior psicólogo do mundo. Ele não ficava atrapalhando a fala daquela mulher. Ela falava e ele ouvia. E quando era o momento certo de falar, ele respondia. E dizia assim: só creia em mim. Só creia em mim. Aí, sabe, queridas, uma coisa me leva a acreditar. Aquela mulher estava num contexto de vergonha. Aquela mulher estava num contexto de vergonha por conta das suas escolhas, por conta da sua conduta. Aquela mulher estava num contexto de vergonha porque não era fácil para ela olhar para uma mulher que vivia em sociedade, que vivia no meio de pessoas que tinha ali sua vida toda direitinha, e ela queria acertar. Mas ela se relacionava com um, se relacionava com outro. E aí, essa mulher vivia num contexto de vergonha. Só que Jesus vem, e ele, num contexto de vergonha, ele transforma em dupla honra. Como assim, pastora? Porque no contexto da sua vergonha, Jesus veio um dia e transformou em dupla honra. No contexto da minha vergonha, um dia ele veio ao meu encontro e transformou em dupla honra. É assim que ele faz. As pessoas olhavam talvez para mim, para você, e não dava nada. Talvez alguém olhava para dentro não sei, da nossa família. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez eu estou aqui com mulheres que dizem assim: eu estou muito machucada, muito ferida, porque eu fui traída pela minha própria família. Quem foi que traiu José? Os irmãos. Qual foi o primeiro assassinato que houve na Bíblia? A relação de Abel e Caim. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. No contexto da sua vergonha familiar, o Senhor vem ao seu encontro para transformar essa vergonha em dupla honra. E o que eu acho mais lindo é que aquela mulher samaritana, ela tinha vergonha de buscar água nos horários comuns do dia, e ela só ia ao meio-dia, justamente para não dar de cara com a sociedade, para não dar de cara
com as pessoas que acusavam ela, para não dar de cara com as pessoas que estavam sempre apontando para ela. Essa mulher, ela vai exatamente ao meio-dia. Sabe por que ela vai ao meio-dia? Porque já existia um presente reservado para ela. Deus já tinha mandado um presente para ela, o filho dele, Jesus, para morrer na cruz pelos pecados daquela mulher. Sabe o que eu estou dizendo para mim e para você nessa noite? É que os nossos pecados, ele pode nos levar para um caminho de vergonha. Mas o Senhor vem ao nosso encontro e Ele faz assim, tem um presente liberado para você. Abandona. Deixa de lado. Quem mentir, não mente mais. Quem engana, não engana mais. Quem furta, não furta mais. Quem difama, não difama mais. Quem tem práticas que não está de acordo com os céus. Sabe aquela ideia de você estar num culto lindo e maravilhoso e de repente o seu telefone tocar e você saber, o Espírito Santo dizer assim, ei, no lugar da tua vergonha tem um presente. Para o contexto da tua vergonha tem dupla honra. E um telefone tocar de um ser humano que não te valoriza, que não te ama, que só quer abusar de você, só quer fazer você um instrumento de tocar na tua carne, que pertence, que é santificada, que deve ser santificada e consagrada aos céus. E querer te levar para um lugar que não deve, não vai. Mas diga, ei, eu sou uma mulher santa, eu sou uma mulher santificada, eu sou uma mulher valorizada, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, e não é um convite medíocre, pequeno, que vai escarnecer da casa de Deus que sou eu. Eu estou falando aqui para as meninas solteiras, não aceita. Mas a partir de hoje, valorize o seu corpo como princesa do Rei Jesus. O telefone tocar, é homem casado, não te pertence, amém? Porque o Senhor já reservou um príncipe para você. Dentro de 4 paredes, pastora, eu não consigo, eu ainda tenho o pecado da pornografia. Hoje você é liberta em nome de Jesus. Os teus olhos não precisará mais estar presa a imagens que destrói, que desconstrói aquilo que Deus reservou para você. O Senhor, o Espírito Santo, Ele vem e Ele diz assim, tem um presente para você. Jesus veio ali para ser o libertador daquela mulher. O libertador. Sabe, aquela mulher não queria cruzar o olhar com ninguém, aquela mulher, ela não queria sofrer crítica de ninguém, afronta de ninguém, não queria, enfim, ter nenhum relacionamento, porque ela sabia que onde ela chegasse, ela ia ser criticada. Eu me lembro muito quando eu passei um período cuidando de uma mulher muito bonita, jovem, linda, e que quando ela se apresentou para mim, ela se apresentou como acompanhante, mas quando ela disse acompanhante, eu sabia o que ela era. Ela era uma mulher que se prostituía. Ela era uma garota de programa. E uma vez eu preparei uma mesa bem bonita, convidei ela para ir tomar café comigo, e quando ela sentou, ela disse, se você me conhecesse, você não deixaria eu sentar na sua mesa, e se você soubesse o que eu faço, você jamais deixaria eu entrar na sua casa. E eu dei uma de João sem braço, e eu disse, o que você faz, o que você é? Ela disse, eu sou acompanhante. Eu disse, traduz para mim, o que é acompanhante? Porque acompanhante para mim é acompanhante de idoso, né? Terceira idade, criança, e ela começou a explicar. Eu disse, pronto. Deixa eu dizer uma coisa para você agora, eu sei quem você é, e eu sei o que você faz. E eu quero dizer para você que nada mudou.
Sabe por que nada mudou? Porque Jesus, Ele tem interesse na sua vida. E eu comecei a evangelizar aquela menina, ela ainda veio aqui na igreja, escutou um pouco. Mas entenda, irmãos, era tão difícil. Porque, para mim, felicidade, o que eu mais escutei daquela menina é que o número de trabalhos que ela tinha que fazer é porque ela tinha que sustentar um filho. E eu disse para ela, qual é a sua profissão? E ela começou a falar. Ela disse, eu tinha um salão, eu sou cabeleireira, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu disse, se eu te arrumar um emprego? Ela disse, hoje eu não consigo mais, porque minha carne está viciada. Tem muitas mulheres que estão viciadas na compulsividade do sexo desenfreado. E eu quero dizer para vocês, isso tem acontecido no meio das mulheres de Deus. Isso é bom, isso é saudável. Mas tem que ser com a pessoa certa. Tem que ser com aquela pessoa que Deus reservou para a nossa vida. E temos que ter muito cuidado. Porque eu já cuidei de mulheres, crentes, cristãs, que chegavam e diziam assim, pastor, eu não entendo. Por quê? O que acontece, minha filha? Porque eu não sei. Eu nunca consigo eu não consigo me saciar. E eu comecei a fazer umas terapias, e aí eu descobri que no primeiro casamento daquela mulher, ela ia para casas que os maridos trocavam de pares, elas trocavam de pares, e aquilo viciou aquela mulher. Eu disse, olha, você era viciada até hoje. A partir de hoje você é uma mulher liberta, curada. Sabe por quê? Porque o Senhor, quando Ele vem e Ele restaura o nosso interior, o nosso exterior, Ele exala aquilo que Jesus fez dentro de nós. Jesus não quer, Ele não está interessado só no nosso exterior, Ele está interessado no nosso interior, porque o nosso interior sendo tratado, aí sim, nós teremos o exterior curado. Nós teremos o exterior sarado. Ah, queridas, num contexto de vergonha, Jesus vem para transformar em dupla honra. Isso me faz lembrar aquele cego. Nessa semana eu estava dando aula no seminário e uma aluna, conversando, brincando, e ela deu um exemplo de um cego. Disse, Jesus cuspiu no chão, aí fez o lodinho, passou no olho e ele ficou curado. E Jesus podia muito bem dizer assim, fique curado. Aí foi aquela, né? Aí um aluno ria aqui, outro ria ali, eu também, a gente se divertiu. E o Espírito Santo naquele momento falou assim para mim, eu tenho o poder para fazer o que eu quiser fazer. A grande questão é que o meu poder que eu tenho para fazer o que eu quiser fazer, quem precisa dele quer. O poder de Deus, ele é liberado para todas nós que temos ter acesso a esse poder. E veja que aquele homem, ele diferente de outros cegos que Jesus disse, o que queres? Eu quero enxergar, então enxerga. E todos voltaram, mas aquele homem, Jesus foi, cuspiu no chão, fez o lodinho, passou no olho. Por quê, gente? Sabe por quê? Porque o contexto, a cultura que aquele homem vivia, era que todos os cegos, todas as pessoas que passavam pelos cegos, cuspiam no chão para dizer, aqui tem uma vergonha. Passava alguém, via um cego, cuspia perto deles, aqui tem uma maldição. Só que quando Jesus é para aquele homem, diz assim, nessa maldição eu vou transformar em bênção. Nessa vergonha e escárnio eu vou transformar em honra. Talvez eu estou falando aqui com mulheres que têm vivido realidades difíceis dentro da sua casa. Contexto de vergonha, contexto de desprezo, contexto de escárnio, contexto que você se sente até suja pelo que proferem para você.
Ei, o Senhor, Ele vem ao nosso encontro e Ele transforma essa maldição em bênção, essa vergonha em honra. E Ele chega para esse homem e faz assim: eu vou usar a cultura, eu vou cuspir no chão, eu vou fazer o lodo, mas eu vou dizer para você: enxerga. Aquele homem não teve da parte de Jesus o cuspe no chão e o desprezo e o escárnio, mas ele disse: enxerga. Então deixa eu dizer uma coisa para você: tudo aquilo que você tem pedido ao Senhor, se aproximado dEle, Ele está ouvindo você. Não fique desesperada com a angústia da vergonha, porque a vergonha nos angustia. Deixa eu dizer uma coisa para você: a angústia me tomou uma vez, lá atrás. Quando meu marido chegou para mim e disse assim: olha, acabou, não dá mais. Eu estou me relacionando com outra mulher. E quando eu passava pelas ruas, ninguém sabia. E eu achava que todo mundo estava olhando para mim assim: fracassou. Não deu o melhor. Porque o diabo é especialista em acusar, viu? Ele é fera. Não foi uma boa esposa. Se tivesse sido uma boa esposa, o marido é um trabalhador. O marido, um homem de Deus, afinal de contas, na época era um pastor. E eu passava com vergonha. E o diabo todo dia me oprimia com essas palavras. Todo dia me oprimia com essas palavras. Mas chegou um dia que o Senhor veio ao meu encontro e Ele pegou a minha vergonha e transformou em dupla honra. E meu marido não saiu de casa, não me abandonou, não me desprezou. Mas foi Jesus. Foi Jesus. Porque quando o homem, ele abre o coração e permite Deus agir, ele vem e age. Mas quando o homem não abre, fica tudo muito difícil. Mas eu quero dizer que se existe alguma mulher aqui que está debaixo de algum jugo, debaixo de alguma acusação, eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus: saia do jugo da servidão, saia do jugo da mentira do diabo, saia do jugo da vergonha. Quem escarnece de você, entregue ao Senhor, porque a sua justiça é o Senhor. Talvez você esteja aqui dizendo: pastora, eu fracassei nessa área, foi um fracasso. Você acha que aquele cego, ele não estava vivendo um contexto de fracasso? Não. Todo mundo podendo olhar um para o outro e não ser humilhado, e ele, além de cego, ainda era humilhado pela sociedade. O Senhor, Ele não é limitado pelo teu contexto social. O Senhor não é limitado pela tua geografia. O Senhor não é limitado pela tua dificuldade. O Senhor vem ao teu encontro e Ele transforma toda vergonha em dupla honra. Mas eu quero dizer a você: se você é uma mulher que conhece tanto de Jesus e é tão apaixonada por Jesus, continue. Mas se você é uma mulher que está aqui: pastor, eu não conheço tanto de Jesus. Seja como essa mulher, que mesmo sem conhecer tanto, tendo um conhecimento tão raso, mas tinha uma convicção: Ele voltará. E Ele irá nos explicar tudo. Sabe o que o Senhor nessa noite está promovendo para mim e para você? Ele está dizendo: Deus já liberou um presente para você. O maior presente que vocês têm já foi liberado pelos céus. Qual o presente que você tem pedido a Deus? O que você tem colocado diante do Senhor? O que você tem falado: Deus, eu queria tanto isso. Eu estou vivendo essa realidade. O Senhor vai ao teu encontro. Ele cruza fronteiras, Ele cruza geografias. E Ele vai ao teu encontro. E Ele faz. Eu vejo aqui mulheres que o Senhor já liberou presentes lindos, presentes maravilhosos. Mulheres que estavam andando pelo
peso e com o peso da vergonha, o peso das afrontas, o peso do olhar virado, o peso da incompreensão. Mas hoje eu venho aqui e eu consigo contemplar mulheres sendo libertas, mulheres sendo livres, e mulheres andando não empoderada em si, mas posicionadas em Deus. E essas mulheres posicionadas em Deus não vai permitir que o diabo libere palavras que te joguem para o chão. Porque quando vem as palavras que te jogam para o chão, você está posicionada em Deus e você diz: ei, eu sei quem eu sou em Deus. Ele já transformou a minha vergonha em dupla honra. Ele já pegou o contexto que eu estou vivendo, e nesse contexto que eu estou vivendo, Ele mesmo vai fazer. Enquanto muitos passavam por aquele cego e cuspia para sinalizar que ali existia alguém que estava amaldiçoado, para dizer que ali existia uma vergonha. Talvez esse é o contexto que você está vivendo. Eu quero dizer a você: Jesus vem nesse contexto, Jesus vem nessa realidade, Jesus vem ao seu encontro. Você pode estar no poço, no monte, você pode estar no seu trabalho, você pode estar numa consulta médica. Ele vem ao seu encontro. Ele vem ao seu encontro. Porque papai tem um presente para você. E o presente que ele libera, ele não toma de volta, ele vem para entregar. Você pode ficar de pé no seu lugar? Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me destaca, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Oh! Sim, morreu por Obrigada, Deus! mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Lido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Você é o que ele Eu diz sou que quem você dizes que eu é. sou. Quem Deus liberta,
de cruzar a calçada porque tem vergonha. Para de querer se livrar de pessoas porque o passado deixou riscos de vergonha. O Senhor já te libertou, o Senhor já te curou. Você é uma mulher honrada, você é uma mulher curada, você é uma mulher erguida porque Ele te libertou. Sou quem dizes que eu sou, tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou, eu sou quem dizes que eu sou, eu sou quem dizes que eu sou. A Ti a honra, Jesus. A Ti a glória. Obrigada, Senhor, pela Tua presença. Obrigada, Senhor, por vir ao nosso encontro. Obrigada, Senhor, porque não importa a geografia, não importa o nosso contexto, não importa onde estejamos, não importa o que estamos vivendo, não importa, porque o Senhor diz: filha, não me interessa o teu contexto, é porque eu sou o que sou, e no contexto da tua vergonha eu venho e transformo em dupla honra. Aleluia. Vamos nesse momento receber a bênção pelo Pai da casa, que todas as vezes encerra esse trabalho nos abençoando. Mas antes de encerrar, Ele sempre me abençoa antes de começar. Eu quero dizer para vocês, meninas, essa onda e esse movimento do feminismo tem alcançado grandes mulheres de Deus. Mas eu declaro em nome de Jesus que seremos alcançadas por uma grande onda e por um grande movimento do Espírito Santo. Seremos mulheres não empoderadas de nós mesmas. Seremos mulheres não empoderadas com o que achamos e pensamos, mas seremos mulheres posicionadas em Deus. Mulheres que sabemos o nosso lugar, mulheres que sabemos o nosso chamado e o propósito com que o Senhor nos chamou. E o Senhor nos chamou para ser aquela que Ele diz que devemos ser: filhas amadas, mulheres auxiliadoras, mulheres idôneas, mulheres edificadoras, mulheres que estão no seu trabalho edificando, na sua casa edificando, na sua criação com seus filhos edificando, mulheres que estão construindo para a glória de Deus.